Há um lugar descrito nas Escrituras que ultrapassa todo o terror imaginável, onde não há mais volta, nem redenção, nem chance de arrependimento. Um lugar onde a presença de Deus não consola, mas condena. Onde não há mais tempo, apenas eternidade. Esse lugar não é uma metáfora. Ele é chamado de Lago de Fogo. Ao contrário do que muitos pensam, o Lago de Fogo não é o inferno como tradicionalmente imaginamos. É algo muito mais profundo, definitivo e assustador. Um destino reservado para os ímpios, os anjos caídos, o anticristo e todos os que rejeitaram a verdade. Mas por que esse lugar existe? O que a Bíblia realmente diz sobre ele? Será que ele já está ativo agora? E como saber quem está destinado a cair nesse abismo ardente? Neste vídeo vamos entrar na profundeza desse mistério. E o que vamos encontrar não é apenas um juízo final, mas uma revelação esquecida da própria justiça divina. Para compreender o Lago de Fogo, precisamos voltar às páginas mais simbólicas e proféticas da Escritura. Em Apocalipse 20 vemos uma cena indescritível, e vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele. Os mortos, grandes e pequenos, estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E outro livro foi aberto, o qual é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o texto continua. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse não é um julgamento simbólico. É o fim de todas as escolhas. É quando a misericórdia se encerra e a justiça de Deus se manifesta de forma absoluta. O lago de fogo aparece apenas no fim da história. Isso é crucial. Ele não é o Sheol do Antigo Testamento, nem o Hades do grego. O lago de fogo é a segunda morte, uma morte que não aniquila, mas aprisiona eternamente em separação de Deus. Para muitos, isso parece severo demais. Mas a Bíblia revela que o caráter de Deus é justo. Ele ofereceu salvação, advertiu por profetas, revelou-se em Cristo. O lago de fogo não é um ato de crueldade. É a consequência final de todas as decisões humanas que recusaram a verdade, que zombaram da graça, que preferiram as trevas à luz. E aqui está algo ainda mais profundo. Antes de ser o destino dos homens, esse lugar foi preparado para os anjos rebeldes. Jesus afirmou isso em Mateus 25. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Isso muda tudo. Isso significa que quem rejeita o caminho da luz se alinha com os mesmos que se rebelaram no céu. Não é apenas um erro moral. É uma aliança espiritual com as trevas. E o fim dessa aliança é o lago de fogo. Você já parou para pensar por que essa imagem é tão frequente nas Escrituras? Por que Deus permite que uma visão tão forte permaneça viva em nossas mentes há séculos? Porque Ele não quer que ninguém vá para lá. A Bíblia é clara, Deus não tem prazer na morte do ímpio. O alerta existe porque ainda há tempo, ainda há graça, ainda há esperança, mas esse tempo é finito, e o relógio espiritual está avançando. Neste vídeo vamos revelar como esse julgamento será feito, quem serão os primeiros a cair no lago de fogo, o que a Bíblia diz sobre tormento eterno, e se é mesmo um lugar literal ou uma realidade espiritual ainda mais assustadora. Prepare-se para entender um dos temas mais ignorados e mal interpretados da Bíblia, porque o que está em jogo não é apenas conhecimento, é destino eterno. Para compreendermos plenamente o significado do lago de fogo, precisamos desvendar o caminho que conduz até ele, um caminho que começa no Éden, passa pelo trono do Altíssimo, mergulha nas rebeliões angelicais e culmina na consumação de todas as eras. A maioria das pessoas imagina que o inferno e o lago de fogo são a mesma coisa, mas a Bíblia faz uma distinção clara. Em Apocalipse 20 lemos algo surpreendente. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Isso quer dizer que o inferno, ou Hades, como é chamado no Novo Testamento, é um local temporário de detenção espiritual. Já o lago de fogo é o destino final. Pense nisso como alguém sendo preso e aguardando julgamento. O Hades é a cela provisória. O lago de fogo é a sentença eterna. Mas qual é a origem desse lugar quando foi criado? Em Mateus 2, 5 e 41, Jesus diz que ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Isso nos leva de volta à rebelião original. Antes que o homem caísse, houve uma queda muito mais antiga, menos a dos anjos. Lúcifer, o querubim ungido, desejou subir acima das estrelas de Deus e colocar seu trono acima do Altíssimo. Mas ele foi lançado fora. E junto com ele, uma terça parte dos anjos celestiais. Essa rebelião abriu uma ferida no cosmos espiritual, uma ruptura tão profunda que exigiria um juízo igualmente eterno. E é para isso que o lago de fogo foi criado, não como punição primária aos homens, mas como fim inevitável para os seres espirituais que romperam com a luz. No entanto, a Escritura é clara ao mostrar que os seres humanos que escolherem as trevas partilharão do mesmo destino. Em Apocalipse 14, por exemplo, lemos sobre aqueles que seguem a besta,
também o tal beberá do vinho da ira de Deus, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Sim, o Cordeiro, aquele que um dia sofreu na cruz, menos estará presente no juízo. Isso choca, porque nos lembra que Cristo é o Salvador. Mas também o juiz, muitos rejeitam essa face de Jesus. Preferem o evangelho sem julgamento, sem inferno, sem consequência. Mas a cruz só tem valor porque há algo do qual precisamos ser salvos. E esse algo é o lago de fogo. Ele é a imagem mais clara do que significa viver eternamente sem Deus. Não apenas sofrimento, mas separação. Um vazio ardente onde tudo o que foi perdido jamais pode ser restaurado. Um lugar onde o tempo não passa, onde a consciência não se apaga, onde a alma grita, mas não é ouvida. Em termos espirituais, o lago de fogo é o fim da linha para tudo que é impuro, injusto, rebelde e corrompido. É o destino do anticristo, do falso profeta e do próprio Satanás, como vemos em Apocalipse 20. E o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Observe o detalhe. Para todo sempre. A Bíblia não descreve o lago de fogo como aniquilação. Descreve como tormento eterno. E isso levanta uma questão teológica e espiritual importante. Como um Deus de amor pode permitir tal juízo? A resposta está no próprio coração da cruz. O mesmo Deus que criou o céu também criou a justiça. O mesmo que oferece perdão exige santidade. O amor de Deus nunca anulou sua justiça, menos ele a cumpriu. E no fim de todas as coisas ele não será apenas o Cordeiro. Ele será o leão ou leão de Judá. Aquele que julga com equidade, que pesa os corações, que conhece os pensamentos ocultos. E diante dele não haverá escapatória. É por isso que o lago de fogo não deve ser usado como ameaça, mas como alerta. Não é para manipular, mas para despertar. Porque se esse destino existe, e a Bíblia diz que sim, então não podemos viver como se não houvesse consequência. Não podemos brincar com a eternidade. Não podemos ignorar o chamado. Agora que compreendemos a origem e o propósito do lago de fogo, precisamos olhar para os símbolos e os mistérios que cercam este lugar tão temido e mal interpretado ao longo dos séculos. Quando João escreve o Apocalipse, ele nos oferece imagens fortes carregadas de significado. O fogo e o enxofre, por exemplo, remetem ao juízo que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Aquelas cidades foram consumidas por uma chuva ardente, um prenúncio do que viria no juízo final. Mas por que essas imagens? O fogo na Bíblia é mais do que destruição. Ele purifica, revela, consome o que é inútil e destaca o que é verdadeiro. No lago de fogo, o que se consome não é o corpo físico apenas, mas a própria essência rebelde da criatura. É a separação completa de Deus, é a luz da sua presença se retirando, deixando apenas trevas ardentes. Já o enxofre é um símbolo do fedor da corrupção, do que se tornou insuportável ao olfato espiritual. É como se o próprio ambiente do lago de fogo fosse marcado pela podridão do pecado levado ao extremo. E há ainda outro detalhe curioso. O termo lago sugere uma imensidão, uma vastidão sem fim. Não é um pouco, não é uma cova. É um mar ardente refletindo a grandeza do juízo divino. Quando Apocalipse 21 diz que os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, ele está mostrando que o juízo de Deus alcança todo tipo de pecado não arrependido. Não importa a máscara que se use nesta vida. No final, as obras serão reveladas. E mais, Apocalipse nos mostra que até a morte e o inferno serão lançados ali. Isso significa o fim de tudo que simboliza separação e dor. O último inimigo a ser vencido será a morte, e o lago de fogo é o seu túmulo eterno. Mas para além do simbolismo, há um mistério profundo aqui. A eternidade do lago de fogo nos força a confrontar algo que evitamos: o peso das escolhas. Vivemos em uma era que despreza a ideia de julgamento. Tudo é relativo. Tudo é negociável, mas Deus não negocia sua santidade. O lago de fogo é a resposta de Deus à rebelião que não se arrepende. E aqui surge uma verdade desconcertante. Ninguém vai ao lago de fogo porque Deus deseja isso. Vão porque rejeitam o único caminho de salvação. O Cordeiro foi oferecido. O sangue foi derramado. O perdão foi proclamado. Mas quem fecha os ouvidos ao chamado escolhe seu próprio destino. E esse destino é terrível não porque Deus seja cruel, mas porque ele é justo. É como se o lago de fogo fosse o reflexo final da própria alma. Uma alma sem Deus é como um lago de fogo, ardente, caótica, vazia, sem paz. É por isso que enquanto há vida, há esperança. O Evangelho é a porta aberta que nos livra desse fim. A cruz está entre nós e o lago de fogo. O próprio Cristo suportou o inferno em nosso lugar. Ao ser separado do Pai,
ao carregar sobre si o pecado do mundo. Quando ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu o calor desse fogo espiritual para que nós nunca precisássemos senti-lo. O lago de fogo nos lembra do que fomos salvos e nos chama a alertar o mundo. O tempo da graça ainda está aberto, mas um dia o livro será fechado. As páginas da história se encerrarão e o trono branco será erguido. E então, o destino de cada alma será selado para sempre. Se o lago de fogo é o destino final daqueles que rejeitam a Deus, então precisamos entender quem exatamente são os que caminham para lá e por quê. A Bíblia não deixa essa resposta em aberto, embora muitos prefiram não encará-la de frente. Em Apocalipse 20, lemos sobre o grande julgamento diante do trono branco. João diz que viu mortos grandes e pequenos em pé diante de Deus, e que foram abertos livros. E outro livro foi aberto, o da vida. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Isso significa que ninguém escapa do julgamento. Não importa o poder, o status ou a simplicidade de vida, todos comparecerão. Mas há uma distinção terrível. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Essa é a linha divisória eterna. Mas quem são esses? O texto bíblico é direto. São aqueles que escolheram o pecado em vez da salvação. Não se trata de uma falha ocasional, de uma fraqueza humana. O que define o condenado não é o tropeço, mas a rejeição ao arrependimento. São os que amaram mais as trevas do que a luz, os que ouviram o chamado do Evangelho, mas o desprezaram, os que viveram como se Deus fosse uma ficção e a eternidade uma invenção. Há, porém, um detalhe ainda mais alarmante. Apocalipse 21 diz que entre os que terão parte no lago de fogo estão também os covardes e os incrédulos. Covardes não no sentido humano, mas espiritual. Aqueles que se acovardam diante da verdade, que não se posicionam por Cristo, que preferem agradar o mundo e se omitir diante do mal. E os incrédulos, não apenas os ateus declarados, mas todos que vivem como se Deus não existisse, que negam a eficácia da cruz, que vivem uma fé morna, sem entrega real. Isso nos leva a um alerta profundo. Não é só o assassino ou o feiticeiro que será julgado, mas também aquele que conheceu a verdade e a desprezou. O julgamento é baseado nas obras, sim. Mas o critério final é a presença do nome no livro da vida, e esse livro só recebe nomes escritos com o sangue do Cordeiro. Isso aponta para o grande contraste entre dois destinos. Enquanto os santos herdam a Nova Jerusalém, os ímpios herdam o lago de fogo. Enquanto uns entram na eternidade com Deus, outros são banidos dela para sempre. A Bíblia fala de um abismo intransponível, de uma separação eterna. E essa separação não é geográfica, mas espiritual. É o rompimento definitivo com a fonte da vida. E é aqui que precisamos tocar em um ponto, que poucos ousam mencionar: a eternidade do castigo. Jesus mesmo falou mais sobre o inferno do que qualquer outro personagem bíblico. El o chamo de fogo que nunca se apaga. Trevas exteriores, choro e ranger de dente. E disse que os ímpios irão para o castigo eterno. Essa expressão, no grego original, usa a mesma palavra para eterno que é usada para a vida eterna. Ou seja, se a vida com Deus não tem fim, o juízo longe dele também não terá. Isso nos confronta com uma realidade que é espiritualmente dura, mas necessária. Deus leva a eternidade a sério, e Ele nos criou para ela. Mas Ele também respeita as escolhas de cada alma. O lago de fogo não é o desejo de Deus, é o resultado da recusa humana. E o mais trágico é que muitos que estão caminhando para lá nem percebem. Vivem embalados por um mundo que anestesia a alma, que normaliza o pecado, que zomba da santidade. E quanto mais longe de Deus, mais insensível o coração se torna. Por isso a urgência é agora. O dia do julgamento será uma revelação, não uma surpresa. O que somos em segredo será gritado dos telhados. As máscaras cairão, as intenções serão reveladas, e não haverá como apelar, nem como fugir. O trono branco não julga aparências, mas a verdade mais íntima. E diante desse trono cada joelho se dobrará, cada língua confessará. Mas para muitos, será tarde demais. A porta da graça estará fechada, e o que restará será a eternidade do arrependimento sem volta. O cenário final descrito pela Bíblia é de uma dualidade inescapável. De um lado, o esplendor da Nova Jerusalém, adornada como uma noiva para o Cordeiro, onde não há mais morte, nem dor, nem pranto. Do outro, o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos, mas que também será o destino dos que rejeitam a salvação. E ao olhar para essa realidade espiritual, somos convidados não apenas ao temor, mas ao despertar. Porque o propósito desta revelação não é nos paralisar de medo, mas nos mover ao arrependimento, à fé genuína, à entrega total. O lago de fogo não foi criado para nós. Foi criado como o fim do mal, como o limite absoluto para tudo que corrompe, destrói e se opõe a Deus. Mas a tragédia da humanidade é que muitos escolherão estar ao lado do mal até o fim. E Deus, em sua justiça,
permitirá que cada um colha o fruto das suas escolhas. O apóstolo Pedro nos adverte que o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E ele nos pergunta: que pessoas devemos ser em santa maneira de viver e piedade? Esta pergunta ecoa até hoje. Que vida temos levado? O que há em nossos corações que Deus revelaria no grande dia? Porque no final, diante do trono branco, só haverá duas sentenças: vida eterna com Deus, ou morte eterna no lago de fogo. E cada lágrima derramada por uma alma perdida será um eco da dor que o próprio Deus sente ao ver seus filhos se perderem. Há uma urgência nos tempos em que vivemos. O espírito do engano se espalha, e muitos têm os ouvidos coçando por palavras agradáveis, mas vazias de verdade. O lago de fogo é um chamado ao despertar, um convite para olhar para dentro de nós e perguntar: meu nome está no livro da vida? Porque essa é a única garantia de salvação. Nenhuma religião, nenhuma obra humana, nenhuma tradição poderá nos livrar do juízo. Só o sangue do Cordeiro. E este sangue está disponível agora. O tempo da graça é hoje. O amanhã pode não chegar. Cada respiração é um presente e cada batida do coração é um convite. O lago de fogo nos lembra que a eternidade é inescapável, mas o destino nela é uma escolha. E essa escolha é feita agora, no silêncio da alma, na entrega verdadeira ao Senhor. A mensagem final deste vídeo é simples e profunda. O lago de fogo é real. O julgamento virá, mas a salvação está ao alcance. Que possamos escolher a vida, a luz, a verdade, que possamos ser contados entre os que herdarão o reino preparado desde a fundação do mundo. Que a nossa vida seja um testemunho da vitória do Cordeiro, e que no grande dia possamos ouvir: vinde, benditos de meu Pai. Que o temor do Senhor nos conduza à sabedoria, e a sabedoria nos conduza à eternidade com Ele. Porque o maior mistério não é o lago de fogo, mas o amor de Deus que ainda hoje nos chama para fora dele.